todas as ações penais contra Lula no âmbito da Lava Jato. Mesmo considerando os altíssimos padrões de impunidade, de insegurança jurídica do STF, a audácia dessa decisão espanta e suscita um questionamento óbvio. Porque só agora, depois de tantos anos, a Justiça constatou que a 13ª Vara de Curitiba não tem jurisdição, não tem legitimidade, não tem poder para processar e para julgar a conduta criminosa do ex-presidente Lula. A resposta é muito simples. A atuação do Supremo Tribunal Federal não é mais jurídica. A atuação do Supremo é política. Quando a Constituição não serve aos propósitos do STF, os ministros ignoram, reinterpretam e até reescrevem a lei, com a maior disfarçatez, sem o menor pudor. É por isso que o Supremo, contrariando décadas de jurisprudência, decidiu que corruptos não podem ser presos, mesmo se forem condenados 2 vezes por um juiz e por um tribunal. É por isso que o Supremo inventou um prazo fora da lei e fez uma exigência impossível, que processos no passado seguissem a regra do futuro sob pena de serem anulados, né? É por isso que o Supremo conduz aquele inquérito inconstitucional sem a participação do Ministério Público, em que ao mesmo tempo os ministros são as vítimas, os investigadores e os juízes. É por isso que o ministro do Supremo se acha no direito de expedir de ofício um mandado de prisão em flagrante contra quem o ouve nas redes sociais. E é por isso que o Supremo ele governa o Brasil quando lhe convém, interferindo nas prerrogativas e nas atribuições constitucionais dos demais poderes. É por isso, pessoal, a atuação do STF não é apenas técnica e jurídica, como deveria ser. A atuação do STF é casuísta, é política, né? E esse é um tribunal que não costuma reconhecer a sua própria suspeição e parece um pet shop de tantos réus de estimação protegidos pelos ministros. O Supremo Tribunal Federal é o exemplo vivo do que acontece numa república quando há desequilíbrio de forças e concentração de poder sem controle externo. Contra o STF não há a quem apelar. E o único mecanismo constitucional para frear abusos de autoridade é o impeachment de ministros. Mas, infelizmente, quem julga a admissibilidade e o mérito dessas denúncias por crimes de responsabilidade é o Senado. E quase metade dos senadores, né, é investigada ou responde a ações penais, muitas delas no próprio STF. Então é como se as instituições brasileiras estivessem amarradas num laço de impunidade. Mas voltando ao habeas corpus, né, e a decisão de anular as ações penais contra o senhor Lula. Percebam como os advogados dos corruptos raramente enfrentam os fatos e o mérito da conduta criminosa. É sempre a alegação de uma tecnicalidade processual controversa, uma questão lateral irrelevante, que não altera em nada a realidade do crime e o dano aos cofres públicos. Então, trazendo aqui para essa realidade concreta, Lula não está livre porque foi absolvido. Lula está solto porque determinou que 2 julgamentos não bastam para prender criminosos condenados. E Lula não está elegível porque é inocente. Lula está elegível porque após anos de investigação e anos de instrução penal, os processos foram arbitrariamente, monocraticamente, politicamente anulados e remetidos a uma outra jurisdição. Tanto que o foro designado, a Justiça do Distrito Federal, pode legitimar todas as provas colhidas pela Lava Jato, porque elas existem e, de fato, comprovam os crimes praticados por Lula. Mas essa aberração jurídica também é um grande desafio de comunicação para a gente, né, para os profissionais da imprensa ou da mídia independente. Se todas as ações penais contra Lula foram anuladas numa canetada, apesar da comprovação judicial dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, nós estamos diante de um criminoso muito diferente. Ele não foi absolvido pela justiça, mas ele não pode mais ser chamado de condenado. Então qual seria a forma mais adequada para eu qualificar o senhor Lula sem correr o risco, né, de incorrer em injúria ou difamação? Bom, refletir sobre isso e a partir de hoje, e enquanto durar o atual entendimento do STF, eu decidi adotar uma nomenclatura estritamente técnica. Eu vou me referir ao Luiz Inácio Lula da Silva como ex-condenado, ex-criminoso e ex-corrupto. Então, usando essas expressões autoexplicativas, eu me mantenho fiel aos fatos, registrando a existência dos crimes comprovados, das condenações sentenciadas e das anulações sem absolvição. E além disso, com essa linguagem própria, essa linguagem judiciosa, eu evito ofensas antijurídicas ao que resta da honra do nosso ex-presidente Lula. Nosso ex-presidente, que agora também é ex-condenado.